Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e os julgamentos da semana. Por conta da pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado de casa, em respeito às regras de distanciamento social. Mas então veja o que preparamos para esta edição. Comprador de imóvel em leilão judicial não tem de pagar contas de energia anteriores. Gerente-geral de agência da Caixa Econômica Federal não obtém direito às horas extras. Clínica terá de pagar diferenças salariais a veterinário. A seção 2 de dissídios individuais entendeu que um comprador de um imóvel em leilão judicial não tem de pagar contas de energia anteriores. O caso envolvia a Companhia Energética do Piauí, a Cepisa. A Justiça do Trabalho foi acionada depois que a Cepisa notificou um novo proprietário de um imóvel arrematado no interior do Piauí. Ele pedia que a responsabilidade pelo débito fosse afastada. O pedido foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que rejeitou o mandado de segurança impetrado pela empresa. Para negar o mandado, o TRT se baseou no artigo 130 do Código Tributário Nacional. De acordo com o texto, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Na SDI 2, o relator do processo, o ministro Luiz Dezena da Silva, votou pelo não provimento do recurso. Ele explicou que, de acordo com o artigo 908 do Código de Processo Civil, a arrematação judicial não transfere ao adquirente todo e qualquer débito do bem imóvel arrematado. As dívidas do bem alienado judicialmente recaem sobre o valor do preço pago pelo adquirente, observando sempre a ordem de preferência. Essa disposição se aplica, inclusive, aos débitos relativos à tarifa devida à empresa concessionária de energia elétrica. O relator também ressaltou que o débito não pode ser transferido ao comprador, pois está vinculado apenas a quem efetivamente usufruiu o serviço prestado pela concessionária. No caso, o proprietário anterior do imóvel e não o arrematador. A decisão foi unânime entre os ministros da SDI 2. E tivemos mais um caso importante julgado ao longo da semana pelo TST. Confira. Uma decisão liminar do vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, em exercício da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, permitiu a realização do jogo entre Palmeiras e Flamengo no último dia 27. A liminar atendeu o pedido da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF reivindicava a cassação de tutela de urgência que havia suspendido a partida. Devido à decisão liminar, o jogo ocorreu com a participação somente dos atletas negativados para a Covid-19. O ministro alegou que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, excedeu os limites da competência territorial ao suspender a partida. Isso porque o TRT não poderia decidir sobre jogo a ser realizado em outro estado, no caso, São Paulo. O regional havia estipulado uma multa de R$2 milhões caso a decisão não fosse respeitada. A tutela de urgência que chegou ao TST no início do domingo saiu 17 minutos antes do início do jogo. E no próximo bloco, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir mais julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Eu começo o giro de notícias com uma decisão da 4ª turma. A Caixa Econômica Federal se livrou do pagamento de horas extras a uma gerente-geral de uma agência. Os detalhes com Pablo Lemos. A gerente-geral trabalhava numa agência da Caixa Econômica em Mato Grosso. No processo, ela alegou que deveria receber o pagamento de horas extras pelo trabalho realizado além da jornada. Com isso, ajuizou a ação para ter direito ao recebimento da parcela. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, condenou o banco ao pagamento das horas excedentes da 8ª e da 44ª semanal.
Segundo o TRT, a Caixa, ao implementar o cálculo de parcelas salariais de 1998, fixou a jornada de trabalho de 8 horas para os ocupantes de cargo de comissão. O regional ainda acrescentou que, por ser norma mais favorável ao empregado, o banco aderiu à regra a seu contrato de trabalho. A Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O banco argumentou que a empregada exercia o cargo de gestão em caráter definitivo, o que a enquadraria na exceção do artigo 62 da CLT, que trata da duração da jornada de trabalho. O inciso 2 do artigo estabelece que não são abrangidos pelo regime de hora excedente os gerentes de cargos de gestão, os diretores e chefes de departamento ou filial. Segundo o relator do caso, na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, o TST tem o entendimento de que o gerente-geral de agência de banco não tem direito às jornadas previstas no cálculo de parcelas salariais, tanto de 1998 quanto de 1989, porque não está submetido a controle de jornada. Por isso, somente se houvesse referência expressa nos planos, que são normas mais benéficas que a lei, é que a empregada poderia se beneficiar da jornada estipulada. Com base nisso, a decisão dos ministros foi unânime. E a 3ª turma condenou uma clínica veterinária no Mato Grosso do Sul a pagar diferenças salariais a um veterinário. Ele não recebia o piso fixado para a categoria. Na época em que foi admitido pela clínica veterinária, o profissional recebia R$ 2.500. Mas conforme a lei que estipula o piso da categoria em 6 salários mínimos vigentes, ele deveria receber quase o dobro, R$ 4.300. Na reclamação trabalhista, ele pediu o pagamento das diferenças salariais, mas o pedido foi negado em 1º e em 2º grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região citou o artigo 7º, inciso 4 da Constituição da República, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o que, segundo o TRT, não recepcionaria a Lei 4.950-A de 1996. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, de acordo com a súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, é permitida a fixação de salário em múltiplos salários mínimos. Segundo o ministro, não seria permitida apenas a correção automática em função do reajuste. Por unanimidade, a clínica foi condenada ao pagamento das diferenças salariais ao veterinário. A ação de viúva e filho de trabalhador morto em acidente não impede o ajuizamento de novo pedido de indenização feito pelos pais da vítima. A decisão é da 1ª turma. Na reclamação trabalhista, os pais do trabalhador pediram o reconhecimento do chamado dano moral por ricochete, sofrido pela família devido à morte do filho em acidente de trabalho. O pedido foi negado em 1º grau. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. O entendimento foi de que, embora os pais tivessem legitimidade, a esposa e o filho do trabalhador já haviam ajuizado o pedido na Justiça. Assim, segundo o regional, como os pais não ingressaram na mesma ação, um novo pedido de indenização não seria possível. Mas, em sessão telepresencial, o relator do recurso na 1ª turma do TST, ministro Dezena da Silva, explicou que não há impedimento processual para que parentes postulem em ações distintas indenização por danos morais, ainda que com base no mesmo fato gerador. O alegado abalo moral é direito personalíssimo, devendo ser pleiteado em nome próprio e examinado à luz das peculiaridades instas ao ofendido. A inexistência do alegado abalo moral deve ser examinado quando o julgamento do mérito da controvérsia, e não como óbice para o reconhecimento da legitimidade ativa de causa. Por unanimidade, a turma determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para que o pedido dos pais seja julgado. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e veja os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho registrou um aumento no número de julgamentos entre janeiro e agosto deste ano. Os dados são do último relatório de movimentação processual. De acordo com o documento, o TST julgou quase 215 mil processos nesse período. O número é 7,5% superior ao registrado no mesmo período de 2019, que teve cerca de 199 mil e representa 78,4% dos processos recebidos. As informações foram divulgadas pela Seção de Acompanhamento Estatístico do Tribunal e demonstram que o órgão vem conseguindo aumentar a produtividade, mesmo com a suspensão das atividades presenciais e a adoção do teletrabalho temporário. A ouvidoria do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho ganharam duas novas ferramentas. A primeira delas é o processo administrativo da ouvidoria, que possibilita que o cidadão acompanhe o andamento do pedido ou manifestação junto à ouvidoria. Outra novidade é a pesquisa de satisfação automatizada, específica para os atendimentos telefônicos. A ligação é passada para um ramal, que viabiliza a formulação de 3 perguntas de satisfação quanto aos serviços prestados pela ouvidoria. De acordo com a ouvidora-geral da Justiça do Trabalho, ministra Maria Helena Malman, a adoção das ferramentas mostra o quanto a Justiça do Trabalho está empenhada em uniformizar e padronizar sistemas e serviços. O objetivo é dar maior celeridade e eficiência ao tratamento das demandas do cidadão e do jurisdicionado. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Superior do Trabalho promoveram a live Inserção da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, no contexto de pandemia por Covid-19. O evento debateu sobre os direitos trabalhistas das pessoas com deficiência e as garantias previstas na legislação brasileira. Também discutiu sobre a inserção desse público no mercado de trabalho e o impacto da pandemia na oferta de postos de trabalho às pessoas com deficiência. A abertura foi feita pelo ministro do TST, Luiz José Dezena da Silva, presidente da comissão. Participaram da live o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do TRT da 9ª Região, e a juíza Dea Marisa Brandão, do TRT da 24ª Região. A transmissão ocorreu no canal oficial do TST no YouTube e ofereceu os principais recursos de acessibilidade: libras, legenda automática e audiodescrição. E confira agora a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. O órgão especial realiza a sessão na segunda-feira, 5 de outubro, às 1h30 da tarde. Na terça-feira, dia 6, a sessão 2 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. Às 2 da tarde tem sessão da 6ª turma. Para as 3 da tarde está prevista a sessão da 4ª turma. Na quarta-feira, dia 7, a 5ª, a 7ª e a 8ª turmas se reúnem às 9 horas da manhã. Às 2 da tarde ocorrem as sessões da 1ª, 2ª e 3ª turmas. E na quinta-feira, dia 8, a sessão 1 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. O Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!